Olá, caras lindas! Antes que eu esqueça, eu quero expressar a minha gratidão a você que está compartilhando os vídeos, que está divulgando o canal, que tem incentivado pessoas a se inscreverem. E você que tem se inscrito, eu tenho orado por vocês. E eu quero novamente dizer que este é um modo de você divulgar a palavra de Deus. São palavras, queridos, tão maravilhosas que o Senhor tem nos inspirado e trazido aos nossos corações mediante oração e busca incessante. Deus vos abençoe, amados, ricamente. Deus vos recompense. E no final, dê o seu like. Eu vou ler em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 a 4, que diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Eu quero ler também em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amados, a Bíblia diz categoricamente que nunca, jamais alguém viu a Deus. E isto está escrito em João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? É o Filho, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E ainda o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, ele fala que além de imortal, o Deus eterno é também invisível. Isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ora, essa palavra invisível, ela quer dizer que não é perceptível aos olhos. Nós, porém, amados, quando falamos de Jesus de Nazaré, essa palavra Nazaré nos mostra a cidade da procedência de Jesus. Jesus, o Nazareno. Então, queridos, conforme nós lemos em Colossenses 2,9, que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e que ninguém nunca viu a Deus,
nos leva a concluir com segurança que para podermos realmente conhecer a Deus, temos que ter como princípio a pessoa de Jesus e a palavra de Deus. Portanto, isso quer dizer que enquanto não houver esta revelação, este conhecimento a respeito de Jesus e da sua palavra, toda outra ideia a respeito da imagem que formamos de Deus é distorcida, é especulação, é uma construção humana. E como nos tempos antigos o Espírito Santo ainda não havia sido derramado e Jesus ainda não havia vindo ao mundo, as pessoas construíam um Deus nas suas mentes e tinham as mais estranhas ideias a respeito de Deus. Nós, porém, sabemos que eram imaginações. Amados, nós, porém, cristãos, discípulos de Jesus, sabemos que Jesus, ele é a expressão do amor e do resplendor de Deus, como nós lemos. Então, Jesus é a expressão do amor e do resplendor de Deus a cada um de nós que temos sido iluminados pelo Evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, queridos, ensinos sobre a pessoa de Deus que não combinam com Jesus e com a sua palavra devem ser descartados da nossa vida. Aonde a senhora quer chegar, pastora? Amados, eu vou explicar. Eu me propus a repartir esse pão do céu que eu tenho recebido e que por ele eu tenho sido sustentada desde 1984. E como pregadora da palavra da verdade e da palavra da fé, na dependência do Espírito Santo, eu peço a você que tem se achegado ao Senhor Jesus nestes tempos difíceis que estamos vivendo, que você se mantenha firme no Evangelho de Cristo. E a palavra Evangelho, ela quer dizer boas novas de salvação. E esta é a palavra que temos pregado. Mas eu quero ler com você algo que estava no coração do apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 2 a 4, que diz assim: pois o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, para vos apresentar a Ele como uma virgem pura. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos entendimentos e vocês se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho diferente daquele que aceitaram, eu temo que de boa mente vocês o recebam.
Então, amados, assim como o apóstolo Paulo, ele tinha este zelo por aqueles que haviam recebido a palavra pela fé e recebido Jesus e entrado no reino de Deus. Ele queria preservar nos novos convertidos a mensagem simples e pura do Evangelho de Cristo, para que eles não se desviassem. Sem uma consolidação, como folhas soltas no ar. E assim, queridos, nós também, ministros do Evangelho, ministros da palavra da verdade, da palavra da fé, nós temos que ter esse zelo por aqueles que têm recebido o Senhor Jesus e a palavra nestes tempos difíceis que estamos vivendo. Nós temos que ter esse zelo para que aquele que recebe a palavra não venha depois a se desviar dessa verdade. E Jesus, lá em João 17, ele orou por nós. E ele orou pelos discípulos. E ele orou ao Pai, João 17, 8. E ele disse assim ao Pai: Pai, porque eu lhes dei as palavras que me destes, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido, reconhecido que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Amados, não saia deste contexto. Permaneçam em Jesus, permaneçam no Pai e sejam guiados pelo Espírito Santo. Pois o Espírito Santo veio para glorificar Jesus. E lá em João, capítulo 16, do versículo 13 a 15, Jesus falou a respeito do Espírito Santo e ele disse assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que o Espírito Santo há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Queridos, permaneçam na palavra da verdade, permaneçam no Evangelho de Cristo, permaneçam na pureza do Evangelho de Cristo, se firmem, procurem conhecer a palavra, para que ninguém vos possa engodar, para que ninguém vos possa enganar e venha a pregar um outro evangelho que não é o evangelho da verdade. Essa palavra não é só para os novos convertidos, mas também para aqueles que pregam a palavra e que muitas vezes são confrontados por essas pessoas que querem deturpar o evangelho da verdade. Permaneçam em Jesus, queridos, porque quem permanece em Jesus, quem permanece no Espírito de Deus, permanece em Deus. Até a próxima live. Deus vos abençoe, fortaleça, vos alegre, vos renove com muita graça e poder de Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.